Olá, bom dia. Esse vídeo de hoje é para a gente ajudar na pesquisa a ser feita na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Qual é o meu intuito aqui? É mostrar como que esse instrumento, né, essa Hemeroteca Digital, ela é super útil para quem estiver estudando arte brasileira do século XIX. Quando eu comecei a pesquisar arte brasileira desse período, ainda não existia, esses documentos todos não estavam digitalizados, então a gente tinha que ir à Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro, ir na seção de periódicos, ficar pesquisando nos microfilmes, era um trabalho realmente exaustivo. E agora, com esse instrumento deles terem digitalizado jornais e revistas desse período, né, do século XIX, também início do XX, enfim, isso é muito, muito útil. Então, vamos fazer aqui, vou mostrar um exemplo para vocês do que eles podem encontrar quando a gente usa esse mecanismo. Antes de entrar na internet para mostrar como usar a Hemeroteca, eu queria mostrar para vocês a imagem de uma obra, que é a Moema do Rodolfo Bernardelli. Tá? Essa escultura, a gente sabe que ela foi feita em 1895. Estou aqui buscando a imagem para vocês verem. Vocês já devem até conhecer essa escultura. Ela existe, um exemplar dela no Museu Nacional de Belas Artes. Existe também um outro exemplar dela na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Existe um outro lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, ela é bastante divulgada. Então, deixa eu mostrar para vocês a Moema, só para vocês se recordarem. E depois a gente vai fazer a pesquisa na Hemeroteca sobre essa escultura. Então, agora vocês já devem estar vendo a Moema, né? Aqui a gente, no caso, é um detalhe, um close dessa escultura, que é essa Índia afogada no mar. No caso, essa escultura, ela fez um sucesso muito grande no ano em que ela foi exposta, e por isso é fácil encontrar artigos de jornal sobre ela. Nem sempre obras que vocês estão pesquisando vão ter tido essa visibilidade, né? Não houve muita gente escrevendo sobre elas, mas muitas outras obras é bastante útil a gente fazer essa pesquisa. Então, o nosso exemplo de hoje é fazer uma pesquisa sobre a recepção dessa escultura pelos contemporâneos do Bernardelli. Então, agora eu vou parar aqui de mostrar essa imagem e vamos para a internet. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como, desde os primeiros passos, tá bem? Desde o iniciozinho, como a gente vai proceder. Então, eu jogo, normalmente, eu não sei de cor, assim, o endereço todinho certinho, então eu jogo lá no Google, Memória BN, e aí aparece o endereço memoria.bn.br, coleção digital de jornais e revistas da Biblioteca Nacional. Vou clicar aqui, e aparece, então, essa primeira página da Hemeroteca, e você vai ter esses três itens, né? O periódico, o período ou o local. Então, no caso, eu sempre prefiro pesquisar pelo período. Por exemplo, a gente sabe que essa escultura é de 1895, então eu vou clicar aqui e vou escolher 1890, porque ele está organizado nessas décadas, né? Então, eu escolhi essa década aí, de 1890 a 1899. O local, se a gente quiser, poderia colocar só o Rio de Janeiro, mas no caso aqui eu vou deixar todos. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que são os estados brasileiros. Tá? E o periódico eu vou deixar todos também, não vou escolher um periódico particular, mas na hora de pesquisar, né, para uma frase exata, coloque as palavras entre aspas, por exemplo, Mundo Verde. Então, eu vou pesquisar, entre aspas, Rodolfo Bernardelli, e aí, no caso, eu vou ter que respeitar a grafia da época, porque às vezes no próprio Museu de Belas Artes, às vezes você encontra Rodolfo com F, um F em vez de CPH, né? Mas a gente sabe que na época o nome dele era assim que se escrevia, e nos jornais ele vai estar com essa grafia, então é importante colocar assim. E eu quero colocar não apenas Rodolfo Bernardelli, eu quero colocar Moema, então eu vou colocar mais Moema. Então, no caso, eu estou colocando Rodolfo Bernardelli entre aspas, porque eu vou querer o nome dele todo, porque se eu colocar só Rodolfo Bernardelli sem estar entre aspas, ia aparecer também Rodolfo Amoedo,
Poderia aparecer Henrique Bernardelli, poderia aparecer outros artistas, mas não, eu quero só notícias sobre o Rodolfo Bernardelli, então por isso eu coloquei entre aspas, e eu quero notícias que apareçam o nome dele e também a palavra Moema. Então agora eu vou clicar aqui em pesquisar e vamos esperar um pouquinho, aguardar, porque agora o site lá está buscando, né, os jornais em que apareçam esses dois itens, Rodolfo Bernardelli e Moema. Então, pode demorar um pouquinho, a gente vai ter paciência, aguardar. Uma coisa importante também de dizer é que nem sempre os resultados vão ser exatamente sobre o que a gente quer. Então, a gente vai ter, vocês vão ver daqui a pouco, vão aparecer vários resultados, né? E a gente vai abrindo todos eles e em algum momento haverá os resultados que nos interessam. Então, tem ainda um trabalho de uma certa paciência. Está demorando um pouquinho aqui para abrir hoje. Por que está demorando? Agora, finalmente, está aparecendo. Ainda está rodando. Aqui são os nomes dos jornais. Número de páginas que foram digitalizadas. E aqui, em ocorrências, por enquanto está 0, mas daqui a pouco vai começar a aparecer os números. Essa aba aqui de opções, eu nunca usei. A gente ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é essas ocorrências aqui. Então, vamos lá. Na Gazeta de Notícias, a gente tem 3 ocorrências. Na Revista Brasileira, uma, o País, uma, né, o Estado do Espírito Santo, uma, a Estação Dom Quixote e a Notícia, todos esses outros jornais e revistas, uma menção, uma ocorrência da nossa pesquisa. Então, vamos clicar primeiro em Gazeta de Notícias. Vamos ver. Agora está abrindo a Gazeta. E já apareceu ali, está marcadinho em verde as expressões que a gente pesquisou, que a gente quis pesquisar. Eu vou agora clicar aqui nessa lupazinha para aumentar, porque ninguém vai conseguir ler nessa letrinha minúscula, né? Então, vamos aguardar. Vou clicar mais uma vez para aumentar mais um pouco. E a gente, então, tem esse artigo aqui, Fantásio na exposição, Moema. Eila aqui está, neste mar de gesso, que, apesar de falso, ondula tanto como o verdadeiro, a pálida Moema, arrancada ao seio de outro mar mais largo e mais fundo, o do esquecimento, pelo talento e pelo amor de Rodolfo Bernardelli. Na sala escura e baixa, cercam nas outras esculturas. Ao fundo, Cristo, enfim. Aí ele vai falando, e ele fala do poema do Santa Rita Durão. É um texto muito interessante, é assinado por Fantásio, né, que a gente vai ver no final, Fantásio, que certamente é um pseudônimo. Então, pode ser até que vocês já soubessem de quem é esse pseudônimo, mas, no caso, quando eu olhei aqui, eu não sabia, eu fiz uma pequena pesquisa e vi que o pseudônimo era do Olavo Bilac. Então, eu joguei, nesse caso aí, coloquei assim, Fantásio, pseudônimo, né, na busca do Google. E aí veio um artigo da Biblioteca Nacional dizendo que Fantásio era um pseudônimo do Olavo Bilac. Bom, depois que eu vi esse artigo, se eu quiser salvar, guardar essa imagem, eu posso, com outro botão do mouse, clicar, salvar imagem como, e aí eu vou salvar no meu computador, enfim, no caso aqui eu até já salvei, coloquei aqui Gazeta de Notícias, Moema, Rodolfo Bernardelli, mas vamos voltar. Depois que você fez isso, volta aqui para onde está escrito ocorrências, porque essa foi a primeira ocorrência. Vamos clicar então para ver a segunda ocorrência. Nossa segunda ocorrência, curiosamente, é o mesmo artigo, só que agora ele está na primeira página, e esse foi um número avulso, não sei bem porquê, mas enfim, é exatamente o mesmo artigo, então tudo bem, não tem novidade. Vamos clicar agora e vamos para a terceira ocorrência. Na terceira ocorrência, mesmo que a gente não tivesse já descoberto que o pseudônimo era do Olavo Bilac, a gente ia descobrir agora, porque olha só o que aparece aqui. Ele está falando do Rodolfo Bernardelli, já que nela estou, bem quisera dizer 2 palavras sobre a exposição, mas deixe-me disso, porque o Bilac disse ontem na Gazeta sobre a Moema de Bernardelli umas coisas tão bonitas que deixam a gente na posição do sujeito que se queixava dos diabos dos cães que comeram todos os pães.
Então, no caso, ele acaba entregando, né, que o Fantásio era o Bilac. Então, a gente viu aqui essas 3 ocorrências na Gazeta de Notícias, e a gente vai, então, voltar para a primeira tela da nossa pesquisa e vai para a Revista Brasileira, e assim por diante. A gente vai voltando e vai encontrando. Ó, nesse caso aqui também vai ter outra notícia. A faceira e Moema poderiam levar, no entanto, Moema é mais do que a cabocla afogada, é o amor vencido. Enfim, são artigos super interessantes sobre a Moema do Bernardelli na época em que essa obra foi produzida. Então, vou parar aqui a apresentação e só fazer alguns comentários para a gente finalizar essa nossa fala. Deixa eu parar aqui. Bom, eu espero que tenha sido útil esse pequeno vídeo. Eu tenho usado muito a hemeroteca digital, lembrando que sempre vocês, quando forem buscar, é Memória BN, e vocês vão encontrar muito material. É isso, gente. Obrigada.